Deixa eu te contar sobre duas pessoas que viviam na mesma situação, mas responderam de formas completamente diferentes. Adriana e Vera. As duas carregavam dores profundas. Um casamento que havia esfriado. Um filho que havia tomado um caminho que partia o coração. Uma exaustão que estava consumindo por dentro sem que ninguém ao redor percebesse. Adriana aprendeu cedo que demonstrar fraqueza era perigoso. E mostrar a dor era fardo para os outros. Então construiu uma máscara perfeita. Sorria na igreja. Respondia que estava bem quando perguntavam. Publicava fotos felizes. E ia para casa e chorava no banheiro com a torneira aberta para ninguém ouvir. Por dentro, estava pedindo socorro, mas por fora estava convencendo o mundo de que não precisava de nada. Vera também sofria. Também sorria quando não queria. Mas num determinado domingo, no meio de um culto, ela não conseguiu mais segurar e deixou cair, na frente de todo mundo, sem controle, sem elegância, sem a versão arrumada da dor. E foi nesse momento, nesse descontrole que ela havia tentado evitar a vida toda, que algo mudou. Não porque alguém ao redor disse a coisa certa, mas porque ela finalmente parou de esconder de Deus o que ele já havia visto há muito tempo. Adriana continuou carregando sozinha por mais anos. Vera começou a ser curada naquele domingo. A diferença não foi o tamanho da dor, foi quem cada uma deixou ver. Eu preciso ser honesto com você agora, porque eu fui o Adriana dessa história por muito tempo. E era homem, então a pressão para não demonstrar fraqueza era ainda maior. Aprendi desde cedo que certos sentimentos não se mostram, que certa dor não se nomeia em voz alta. E fui ficando cada vez mais habilidoso em apresentar uma versão de mim que estava bem, quando por dentro havia coisas que nunca haviam sido ditas nem para Deus. Havia uma época em que eu chegava na presença de Deus na oração e apresentava a versão oficial. A que agradecia pelas bênçãos, intercedia pelos outros, falava as palavras certas. E guardava para mim a versão real. A que estava confusa, a que tinha medo, a que não entendia por que certas coisas estavam acontecendo do jeito que estavam. O que me tirou desse lugar foi um encontro inesperado com o Salmo 22. Davi começou aquele salmo dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Sem filtro, sem a versão oficial, a dor real, nua, apresentada diretamente a Deus. E eu percebi que o homem segundo o coração de Deus não chegava na presença do Senhor com a versão arrumada. Chegava com o que era real. E Deus não se ofendeu, não o rejeitou. Respondeu. E foi a partir desse dia que comecei a chegar diante de Deus do jeito Vera, com o que era real. E descobri que ele já havia visto tudo de qualquer forma. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa mensagem já está chegando ao seu coração agora, deixa o seu like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa palavra para mais pessoas que também estão carregando algo que ninguém viu e precisam saber que Deus não ignora o que está por baixo do sorriso. E se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa mensagem. Existe uma característica de Deus que muda tudo quando a gente entende de verdade. Ele não vê o exterior. Ele vê o coração. A Bíblia diz isso explicitamente quando Samuel foi ungir o rei de Israel na casa de Jessé. Olhou para Eliabe, o mais impressionante dos filhos, e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. E Deus disse: não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, pois o rejeitei. Porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. O homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Isso significa que a máscara que você construiu com tanto cuidado, a versão de você que está bem quando não está, o sorriso que convence as pessoas ao redor, nada disso funciona diante de Deus. Não porque ele seja invasivo, porque ele é o Criador do coração. Ele conhece cada câmara do que há dentro de você
com mais precisão do que você mesmo conhece. E o que ele vê, quando olha para o seu coração agora, não é a versão que você apresentou para o mundo. É o que está escondido atrás dela. A dor que você nunca nomeou. O medo que você nunca confessou. A exaustão que você nunca admitiu. O pedido de socorro que ficou preso na garganta porque você aprendeu que não devia sair. Ele vê e não vai ignorar o que viu. Preciso pausar aqui por um segundo, porque se você chegou até esse momento do vídeo, eu sei que essa palavra está tocando algo que você tem guardado há muito tempo. Talvez você esteja pensando naquela dor específica que ninguém ao redor conhece de verdade. Naquele peso que você carrega por dentro enquanto sorri por fora. E antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve 2 palavras. Ele viu. Escreve ele viu como uma declaração de que você acredita que Deus não foi enganado pelo sorriso, que ele viu o que estava por baixo e que ele não vai ignorar isso. Escreve agora e volta, porque o que Deus quer te dizer ainda não terminou. O Salmo 22 começa com uma das frases mais cruas de toda a Bíblia. Davi escreveu: Deus meu, por que me abandonaste? Por que te alongas do meu socorro e das palavras do meu clamor? Não era um homem em paz, chegando numa oração organizada. Era um homem no fundo, chegando com o que havia sobrado, com a dor real, com o abandono real que estava sentindo, com a pergunta que qualquer pessoa honesta já fez, mas que a maioria tem medo de dizer em voz alta para Deus. E repara no que acontece ao longo do Salmo. Davi não recebeu a resposta que queria imediatamente. Continuou no desconforto, mas algo foi mudando dentro do Salmo. Ele foi de por que me abandonaste para nossos pais confiaram em ti, e tu os livraste. Depois para não te afastes de mim, pois a angústia está próxima. E no final, porque ele não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando clamou a ele, o ouviu. A jornada de Davi dentro desse salmo foi da dor não filtrada para a descoberta de que Deus havia ouvido. Mas o caminho entre os 2 pontos não foi a máscara, foi a honestidade. Foi apresentar o que era real. E foi essa honestidade que abriu espaço para Deus agir. Elias havia acabado de protagonizar um dos maiores milagres do Antigo Testamento. O fogo desceu do céu no Monte Carmelo. 450 profetas de Baal foram derrotados. Era o ponto mais alto de um ministério extraordinário. E então veio a ameaça de Jezabel. E Elias fugiu. Foi para o deserto. Sentou debaixo de uma árvore. E disse a Deus algo que nenhum ministério ou vitória espiritual anterior poderia ter previsto. Ele disse: já basta, Senhor, tira a minha vida. E deitou e dormiu. Não havia versão oficial aqui, não havia oração com as palavras certas. Havia um homem exausto no limite da sua capacidade, dizendo para Deus o que estava sentindo de verdade. Não consigo mais. E o que Deus fez? Não o repreendeu pela falta de fé. Não ignorou a dor porque ela parecia desproporcional ao contexto. Mandou um anjo que tocou nele, que preparou comida e água quente, e disse: levanta e come, porque o caminho é longo demais para as tuas forças. Deus não respondeu ao já basta de Elias com teologia. Respondeu com pão, com água, com toque, com cuidado concreto, porque Deus viu o que estava por baixo, viu a exaustão real, viu o coração partido que havia produzido aquele pedido, e agiu na medida exata do que estava sendo escondido, não do que estava sendo mostrado. Então eu preciso te fazer uma pergunta direta hoje. O que você está escondendo atrás do sorriso? Não para os outros. Você pode continuar escondendo dos outros enquanto precisar. Mas de Deus, o que você está apresentando a Deus na oração que não é a versão real? Porque existe uma ironia dolorosa em esconder de Deus o que ele já viu. É como tapar o sol com a peneira. É como fechar os olhos e achar que ficou invisível. Ele já viu antes de você chegar, já viu antes de você saber o que estava sentindo.
E a única coisa que a máscara faz é atrasar o momento em que a cura pode começar. Porque Deus curou Davi quando ele deixou a dor real sair no Salmo 22. Alimentou Elias quando ele apresentou o já basta sem filtro. E curou Vera naquele domingo, quando ela finalmente parou de conter o que estava pedindo para sair há anos. Adriana continuou carregando porque continuou escondendo, não dos outros, de si mesma, da presença de Deus, onde a cura poderia ter começado. Hoje eu te convido a parar de esconder de quem já viu, a chegar diante de Deus com o que é real, com a dor que nunca foi nomeada, com o medo que nunca foi confessado, com o já basta que está preso na garganta. Porque Deus não vai se ofender com o que você apresentar. Vai responder, da mesma forma que respondeu a Davi, da mesma forma que cuidou de Elias, da mesma forma que curou Vera naquele domingo. E agora eu quero que a gente faça algo que talvez você nunca tenha feito do jeito que vou te pedir. Não quero que você chegue diante de Deus com a oração arrumada. Quero que você chegue com o que é real, com o que está escondido atrás do sorriso, com a dor que você nunca nomeou em voz alta diante de Deus. Eu vou orar por você agora. Mas antes, eu quero que você faça uma coisa. Deixa a máscara cair por um momento, só nesse momento, só você e Deus. Sem plateia, sem performance, só o que é real. Fecha os olhos agora, coloca a mão no peito, respira fundo, bem devagar, e traz para a superfície aquilo que você tem guardado. Aquela coisa que ninguém sabe direito. Aquela dor que você minimiza quando alguém pergunta. Aquela exaustão que você chama de estou bem. Traz isso para a presença de Deus agora. Porque Ele já viu. E está esperando que você pare de esconder para que a cura possa começar. Senhor meu Deus, meu Pai que vê o coração, eu venho diante de Ti agora em favor de cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece os nomes delas. E o Senhor conhece o que cada uma escondeu atrás do sorriso. A dor que nunca foi nomeada em voz alta. O medo que nunca foi confessado. A exaustão que foi chamada de estou bem quando não estava. O pedido de socorro que ficou preso na garganta porque elas aprenderam que não devia sair. O já basta que está ali, esperando ser dito, mas que a máscara não deixa passar. Pai, o Senhor viu tudo isso. Com a mesma clareza com que viu o coração de Davi no Salmo 22. Com a mesma compaixão com que viu Elias debaixo da árvore no deserto. Com o mesmo amor com que Vera foi encontrada naquele domingo quando finalmente deixou cair. Senhor, hoje eu peço que Tu faças o que fizeste com cada um deles. Que Tu vejas o que está escondido e que não passes distante. Que Tu envies o anjo com pão e água para quem está no limite. Que Tu respondas ao Deus meu, por que me abandonaste com a certeza de que não foste embora. Que Tu toques no que está doendo por baixo do sorriso que o mundo vê. Com as mãos de um pai que conhece o coração melhor do que o próprio coração se conhece. Quebra agora toda a armadura que foi construída ao redor do coração dessa pessoa para proteger dos outros, mas que acabou bloqueando o acesso de Deus à dor real. Quebra a performance de estar bem quando não está. Quebra a vergonha de apresentar a versão real diante de Deus. Quebra o isolamento que a máscara criou. Que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, que a cura que começou em Vera naquele domingo comece agora em cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o que estava escondido seja visto. Que o que estava preso seja liberado. Que o que estava carregando sozinho seja entregue nas Tuas mãos agora. E que a presença do Senhor entre em cada lugar que a máscara estava cobrindo. Em cada dor que nunca foi nomeada. Em cada medo que nunca foi confessado. Em cada canto do coração onde havia algo que precisava ser curado, mas que nunca havia sido apresentado de verdade. Cuida dessas pessoas, Pai, com pão e água como fizeste com Elias, com resposta como fizeste com Davi, com cura como fizeste com Vera, porque Tu viste e não vais ignorar o que viste. Em nome de Jesus, amém e amém. Agora repete comigo, do fundo do seu coração, não estou sozinho. Deus viu o que eu escondi atrás do sorriso. Ele viu a dor real.
E Ele não vai ignorar isso. Estou entregando agora o que nunca entreguei. E a cura está começando, em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você se reconheceu na Adriana que escondia ou na Vera que finalmente deixou cair, escreve nos comentários: não estou sozinho. Escreve como uma declaração de que você parou de esconder de Deus o que Ele já viu, de que você está entregando a versão real e não a versão oficial, de que a cura pode começar agora porque a máscara caiu. Escreve para que outras pessoas que também estão carregando por baixo do sorriso vejam e saibam que não estão sós nessa dor silenciosa. E se você conhece uma Adriana, alguém que está sorrindo por fora e destruindo por dentro, que aprendeu tão bem a esconder que ninguém mais percebe, manda esse vídeo agora. Pode ser o que essa pessoa precisava para finalmente deixar cair diante de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas. E lembra sempre, Deus não foi enganado pelo sorriso. Ele viu o que estava por baixo. E Ele não vai ignorar isso. A cura começa quando você para de esconder de quem já viu tudo. E Deus te encontre hoje exatamente onde você está. Até o próximo vídeo. Fique em paz.